Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a esse canal. Meu nome é Carlos Lima. Peço para quem não seja inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para receber nossas próximas postagens e conteúdos. Isso é muito importante porque isso motiva o canal a sempre estar trazendo conteúdo legal e atualizado para vocês. No vídeo de hoje, vamos falar sobre renda fixa turbinada por essa estratégia chamada marcação a mercado. É óbvio que existem outras estratégias para se turbinar uma renda fixa, mas eu vou falar para vocês hoje da famosa marcação a mercado. Para a gente poder entender isso, é importante lembrar que uma renda fixa ela pode ter uma remuneração pós-fixada, pré-fixada ou híbrida. Pós-fixada, quando é atrelada a um indexador, que pode ser IPCA, Selic ou IGPM, por exemplo, ou pode ser pré-fixado, quando ele é assim, 5% ao ano, 7% ao ano, 10% ao ano. Ou ele pode ser híbrido ou misto, ou seja, tem uma parte pós-fixada e uma parte, um componente pré-fixado, tipo o Tesouro IPCA, que ele paga IPCA, mais uma taxa de 3%, 5% ao ano, isso vai depender muito do vencimento. Então, esse raciocínio de marcação a mercado, ele não vai atuar muito na questão de quem trabalha com título pós-fixado. Porque o pós-fixado, ele vai variar de acordo com a taxa de juros, ou seu indexador, ou Selic, ou de repente o IPCA. Já quem trabalha com título pré-fixado ou misto, ou seja, tem um componente pré-fixado, vai acontecer essa marcação a mercado importante. Ou seja, de acordo com a flutuação na taxa de juros do país, vai ter um valor, o título vai ter um valor real e um valor teórico. Toda vez que ocorrer uma variação na taxa de juros do país, vai ter um descasamento, um descolamento do preço real para o preço teórico desse título. E essa figura, ela ilustra isso aqui. Então, você compra um título, de repente, pré-fixado bem aqui, depois de um tempo você vai resgatá-lo, sei lá, 5 anos, 10 anos depois, resgatando mais do que você comprou, e forma uma linha reta, olha, desse ponto até a chegada. Essa linha reta é um preço unitário teórico. Por que teórico? Porque a gente sabe que esse preço desse título vai flutuando e forma essa linha vermelha aqui, que nós chamamos de preço unitário real. Esse descasamento do real para o teórico está relacionado com a flutuação da taxa de juros de um determinado país. Então, vai ter momento que o preço real vai estar acima do teórico e vai ter momentos que o preço real vai estar abaixo do teórico. Mas observe que lá no final, os dois vão estar juntos. Então, se você resgatar um título pré-fixado ou que tem algum componente pré-fixado antes do vencimento, você pode resgatar abaixo ou acima do valor teórico, ou seja, do valor corrigido com aquela taxa que você está acordado. Então, para a gente dar uma ideia aqui para vocês, os próximos slides eu tirei esses gráficos, essas figuras, do artigo do professor André Bona. Vocês podem entrar no site dele e lá vocês vão ter o artigo completo, vocês vão poder ler melhor. Tirei algum exemplo para vocês entenderem um pouquinho melhor. Imagine um título chamado A+10, que vai vencer daqui a 10 anos. Eu compro ele hoje a 10 mil reais, vou resgatar ele daqui a 10 anos recebendo 10 mil reais. Ou seja, durante todos os anos, a evolução patrimonial é de quanto? Nada, zero, né? Primeiro ano 10, no terceiro ano 10 mil, no oitavo ano 10 mil e até no final 10 mil. Valorização acumulada de zero. É óbvio que ninguém vai emprestar um dinheiro, e depois de 10 anos receber o mesmo que emprestou. Impossível isso acontecer. Mas vamos supor agora que a taxa de juros seria uma taxa pré-fixada de 10% ao ano. Qual é o valor de um título que eu comprando hoje a 10% ao ano, daqui a 10 anos eu vou receber 10 mil? Como é que eu chego a essa conta? Basta usar a fórmula dos juros compostos. O montante eu já sei que é 10 mil, o capital inicial eu quero saber, a taxa de juros é 10 e o tempo é 10 anos. Quando você coloca aqui na fórmula, você chega no valor de 3.855. E numa taxa de juros de 10% ao ano, o valor acumulado ele vai aumentando, olha, 4.200, 5.600, 7.500, até chegar no final 10 mil. Então, vai fazer essa curvazinha, que é a curva dos juros compostos, é uma exponencial. Então, começou aqui em 3.855 e eu vou resgatar aqui 10 anos depois, 10 mil reais. Vamos ter um PU, que é um preço unitário teórico, e um preço unitário real. O preço unitário, o teórico vai ser azul e o laranjinha vai ser o nosso real. Por que a gente só está vendo uma linha? Porque está uma em cima da outra. Já que, vamos supor aqui nesse exemplo, que não vai ocorrer taxa de variação na taxa de juros do país.
Então, o teórico seria igual ao real. Ou seja, o real seria igual ao teórico. Não teria um descolamento. Só que isso não acontece. O que acontece na prática é isto aqui. Então, a linha azul seria o preço unitário teórico e a linha laranjinha seria a flutuação do preço unitário real. Só para dar um exemplo aqui para vocês. Digamos que de um ano para o outro, a taxa de juros do país foi a 12%. Ou seja, subiu. Se subiu, o que acontece? Qual seria o valor desse preço unitário real? Basta botar lá na fórmula dos juros compostos. O montante eu já sei, o capital quero saber, a taxa de juros agora foi 12%, faltando quanto tempo para o vencimento desse título? 9 anos. Fazendo as contas, qual é o valor? 3.606. Ou seja, quanto era para ter custado? Está custando 4.241. Se era para estar custando 4.241 e agora está custando 3.606, o preço do meu título, ele diminuiu. Então, ele descolou. Olha, ele foi para baixo, está custando mais barato do que ele deveria estar custando. Ou seja, ele perdeu 6,5%. Uma rentabilidade negativa. Já no outro ano, o que aconteceu? A taxa de juros aqui, ela caiu. Se a taxa de juros caiu, quando eu coloco nessa fórmula, qual vai ser o meu preço unitário real? 5.607. E era para estar custando quanto? 4.665. Ou seja, o preço ele foi daqui de 3.606 e subiu até 5.607. Então, observe que ele ultrapassou o preço unitário teórico e subiu bastante. Uma acumulação de rentabilidade de 45%. 45% quer dizer um ano. Uma valorização muito maior do que ações de bolsa de valores. E uma coisa muito importante, em algo com risco muito menor do que ações. Porque a gente sabe que ações, as empresas viram e mexem, podem sofrer fraudes, as empresas podem falir. E aí, no caso do título público, no pior das hipóteses, você leva até o vencimento, que você vai receber o acordado do quando você contratou, quando você comprou esse título. Observe que no outro ano, de 7,5%, foi para 10% a taxa de juros. Ou seja, a taxa de juros subiu. Se a taxa de juros subiu, o que vai acontecer? Voltou aos 10%. Então, o real igual ao teórico. No outro ano, ela cai para 8%. Se cai para 8%, ocorre um descasamento. Ou seja, toda vez que você compra um título pré-fixado e a taxa de juros cai, o seu título ele valoriza. Agora, se você está comprando um pré-fixado e a taxa de juros sobe, o seu título desvaloriza. Então, quando você vem para cá, num outro exemplo, num outro gráfico, comparando um título pós-fixado, digamos, a taxa de juros, o pós-fixado ele vai estar rentabilizando sempre o que a taxa de juros do país está dando. Olha, 10%, 12%, 7,5%, 10%, foi para outro. Isso vai acontecer. O que seria uma estratégia especulativa? A estratégia especulativa seria o quê? Seria um investidor experiente, ele observar, quando a taxa de juros estiver muito alta, ele migra para o pré-fixado. Quando a taxa de juros está muito baixa, ele migra para o pós-fixado. E toda vez que ele fizer isso, aqui a estratégia especulativa, ele mudando de pré-fixado para pós-fixado, quanto vai ser a rentabilidade dele? A rentabilização, 327%. Contra 160% do exemplo anterior, se ele tivesse ficado só no pré-fixado. Isso é muito interessante, porque quando você olha o gráfico, olha, aqui ele investiu quase R$4.000 e recebeu depois de 10 anos 10 mil na estratégia do pré-fixado. Mas nessa estratégia especulativa ele recebeu R$16.480. Isso, óbvio, não é uma coisa tão simples, tão fácil. Especular com renda fixa, principalmente aí no caso mais títulos públicos, se é IPCA, se é pós-fixado, se é misto, se é pré-fixado, exige uma certa experiência. Quando você vê a taxa de juros do país, lá para 2016, que pagava algo em torno de 14,25%, máximas históricas, e hoje cada vez caindo, bem aqui, olha, quando já estava em 13,75%, depois foi para 13%, já era um indicativo, não só por isso, mas para quem acompanha a questão macroeconômica, você já começava a observar que essa taxa de juros iria cair. Era um momento ideal para você estar comprado mais em pré-fixado que pós-fixado, ou migrando do pós para o pré-fixado. Muitas pessoas que compraram esses títulos pré-fixados ou híbridos
que era IPCA mais 7%, há uns 5, 6 anos atrás, depois de 3, 4 anos, vender esses títulos com uma valorização enorme, de 50%, 60%, 70%. E isso realmente acontece. Mas isso acontece se você tiver comprado no pré-fixado, a taxa de juros cair bastante e você vender antes do vencimento. Porque se você levar ao vencimento, você vai receber nada mais e nada menos que foi acordado no seu título. Ou pré-fixado, ou misto, ou híbrido. Olha, caiu a taxa de juros aqui até mais ou menos 6,5%, durante um bom tempo ficou 6,5%, e depois começou a sinalizar nova queda, foi de 6,5% para 6%, 5,5%, foi aí que começou a sinalizar novamente uma queda na taxa de juros, não só por isso, mas também por vários outros fatores que a gente acompanhou, e hoje está em 2,25%. Óbvio que a gente não tem como prever se vai continuar caindo, se vai se manter, ou se vai voltar a subir essa taxa de juros. Fala-se em ir para 2%, 1,75%, só o futuro vai dizer. O que vai sinalizar isso para a gente é quando aquela taxa de juros que caiu começar a formar um platô, ficar várias divulgações do mesmo valor e começar a sinalizar uma alta. Digamos que para de cair nos 2,25%, ficar várias divulgações no 2,25% e depois vai para 2,5%, 2,75%, outros indicadores econômicos, indicar que a economia está acelerando, gerando empregos, o consumo aumentando, a inflação já começa a subir, a taxa de juros tem que subir também, e aí é o momento de você começar a se ir mais para o pós-fixado do que para o pré-fixado, ou de repente para um pós-fixado que seria um híbrido, aí seria interessante. Quando é que você vai do pós-fixado para o pré-fixado? A taxa de juros já está muito alta, está batendo próximo das máximas, começou a formar platô e começou a inclinar essa curva para baixo. E fora isso, associado a isso, indicadores mostrando que a economia já cresceu muito, está começando a desacelerar, aí é o momento de você migrar do pós-fixado para o pré-fixado. Essa figura aqui abaixo, ela mostra como a quantidade de pessoas físicas, CPFs aumentaram na Bolsa, justamente devido a essa queda na taxa de juros. Olha o que aconteceu. A queda, que é importante, que é a curva para baixo da taxa de juros e a curva para cima do CPF na Bolsa. Principalmente aqui, ó, de 2016, um salto grande, né? Até 2020. Hoje em dia, mais de 2 milhões de CPFs na Bolsa, justamente porque as pessoas pensam, renda fixa morreu, não deve-se mais investir em renda fixa. Gente, pense em renda fixa também, a gente tem que ter alguma coisa. Por mais que não renda muita coisa, nós temos que ter alguma coisa em renda fixa, porque é a nossa segurança. E já que nós vamos ter renda fixa, nós temos que saber trabalhar renda fixa tudo e nada. Essa é uma forma, que é a marcação a mercado. Existem outras formas também. Então, a renda fixa não tem que investir, a renda fixa morreu. Isso mostra que provavelmente a pessoa ainda não conhece todas as facetas da renda fixa. Então, para esse vídeo era só isso. Espero que vocês tenham gostado. Dê um like, põe as dúvidas de vocês nos comentários, dê sugestões para os próximos vídeos e até o nosso próximo vídeo.